em toda a engenharia de túneis, um especialista que, eu sou me engano, veio do Paraná. Isso, da Pedra Branca, o Luiz Guilherme Lister Maciel. Então ele está aqui com a gente, veio trazer esse conhecimento gigante que ele tem sobre esse assunto. Realmente é um dos que mais conhece essa produção de túnel e essa técnica a fogo e essa engenharia de túneis é algo que ele conhece bastante e vai poder passar para a gente um pouco do muito conhecimento que ele tem. Explorem ele, perguntem, aprendam, ensinem para ele também. Por favor, senhor. Boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado pelo convite da Blastec, Luiz Eduardo, Odair. Obrigado a todos pela presença. Então, vamos começar aqui. Agora estou com os equipamentos na mão. Passar um pouquinho do conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Eu trabalho com escavações de túneis. A gente tem uma empreiteira que escava os túneis. Um pouquinho aqui de todo o background, né, da apresentação. Então, a experiência passa por essas instituições, assim como a Blastec, todas são muito importantes, né, para a nossa formação. E como engenheiro, eu prezo muito pelo conhecimento. E eu até esperava assim, que a gente tivesse mais eventos como esse, para a gente poder compartilhar mais conhecimento, tivesse mais artigos técnicos. Então, é sempre bom compartilhar, sempre bom poder aprender alguma coisa. E eu acho que essa é a principal função desses congressos. E eu espero que a gente aproveite e possa continuar, né, nessa luta, compartilhando, aprendendo com os desafios, com os sucessos e com as dificuldades que a gente tem. Essa foto ao fundo é uma cisterna subterrânea de Istambul, e eu acho fantástico assim como os túneis eles são usados há muitos anos, há muitos milênios, e continuam sendo usados. Então é uma tecnologia muito antiga, né? Dizem que os homens moravam em cavernas e logo depois de morar nas cavernas escavavam as próprias cavernas. Então acho que no nosso DNA essa questão do subterrâneo é uma solução que tem uma utilidade muito grande. Então a gente pode perceber no nosso dia a dia que para resolver diversos problemas a gente usa os túneis como solução, e eles têm uma função hoje primordial e para em várias ciências. E queria colocar aqui alguns pontos que são muito relevantes quando a gente pensa em túneis. Então não é só os túneis, mas quase toda, né, a física tem a ver com a geometria. Os túneis têm tudo a ver com geometria. Se a gente não levar a geometria em consideração, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E lembrar que a gente trabalha com um material que é um material natural, que é o maciço rochoso, que ele foi forjado há bilhões de anos atrás e continua, é um material dinâmico, que continua se alterando até hoje. Então a gente nunca tem muita certeza daquilo que vai acontecer. E fazendo um link, né, por isso que a gente trabalha com o Fernando Bonin, e um trabalho muito próximo, justamente por questão das incertezas, trabalhar a estatística das incertezas dentro da nossa operação. Obviamente tem toda uma questão social, né, os túneis. Hoje os túneis eles precisam, como eu mostrei naquela outra foto e como aparece aqui nessa foto, esse aqui é uma estação de metrô em Nápoles.
Então, essa estação de metrô, ela era um túnel de mineração que virou um túnel bunker na guerra, que virou estação de metrô. Aquela foto da cisterna, hoje é um café. É um lugar de visitação da cidade, que tem um café. Então, é turístico, né? Então, tem uma destinação turística. Aqui, nesse caso, o túnel está tendo uma destinação de transporte. Então, aquela questão da utilidade, né? A gente pode utilizar o túnel para muita coisa diferente e pode mudar a utilização dos túneis ao longo do tempo, de acordo com a necessidade atual. Eu vou passar rapidamente aqui as vantagens, eu acho que são bem óbvias para mim, que trabalho na área, mas queria pontuar, né, que essas vantagens, principalmente no meio urbano, elas se não encontram essas vantagens com outras soluções. Então, às vezes, um viaduto pode resolver uma questão topográfica, mas não vai resolver tanto a questão de isolação térmica e acústica, por exemplo. Então, o túnel é uma solução muito completa nesse sentido. E além das vantagens ambientais, o túnel tem muitas vantagens sociais. Então, todo mundo já se deparou com uma obra atrapalhando a tua rotina. O túnel minimiza esse impacto das obras. Aqui é uma foto perto da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e uma obra pequena causando um impacto ali para a população muito maior que uma obra de metrô. Às vezes a gente está tendo nesse momento uma obra da linha 6 que passa, se não passar embaixo aqui, passa a poucos metros da onde a gente está, e não sei quantas pessoas viram que tem ali uma rua que está bloqueada há alguns anos já. Essa obra, a linha 6, a linha laranja, aqui em São Paulo, é uma obra de muitos anos, uma obra super complexa, que vai trazer benefícios inestimáveis para a cidade durante séculos, né? E ela não incomoda, né? Fechar uma rua ali, quem passa e quiser reparar, consegue reparar, mas não é uma obra que interfere no resto da comunidade, né? Da vida do dia a dia das pessoas. É uma obra escondida. Então, eu vejo que essa é a principal vantagem das obras subterrâneas, principalmente no meio urbano. Então, ela reduz essa poluição na superfície. E, para mim, o principal é a valorização das áreas. Não só a valorização financeira das áreas, né, do entorno, da superfície, mas a valorização no sentido amplo, de você poder ter uma praça, poder ter uma árvore na superfície ao invés de um asfalto, né? Você pode colocar essas coisas para baixo da terra, esconder as soluções, né, de transporte, de energia, de acesso, e manter a superfície para as pessoas, para as coisas mais importantes, né? Eu também gosto de pontuar quais são os problemas, né, que eu tive para poder aprender e trabalhar com isso. Eu tive muito apoio, como falei ali, da academia, das instituições, das universidades, tive muito apoio das pessoas, mas a gente tem um desafio muito grande que é diplomático, né? A engenharia é um pouco diferente. Eu vejo que a gente não é tão unido quanto os médicos são unidos, por exemplo, e a gente tem que respeitar muita coisa, muita norma, tem questão de segurança, tem uma questão de capacitação das pessoas, e queria só pontuar que é muito complicado, mas que a gente trabalha em prol da segurança. E para ter essa segurança, a gente precisa de confiança. E cada um tem que fazer a sua parte. E eu acho que essa aqui é a grande arte de trabalhar na sociedade, né? De respeitar todas as partes, de conseguir ver que o túnel minimiza os impactos, mas ele tem impactos,
e que esses impactos têm que ser considerados e a gente tem que trabalhar para tentar diminuir isso e entregar valor para a sociedade e que a gente perceba que todas as obras de engenharia, a gente tem o custo de fazer a obra, tem o investimento da obra, mas tem o custo de não fazer essa obra, que aqui no Brasil ele é muito nítido, né? Quanto custa não ter uma ferrovia eficiente de São Paulo para Santos, de Curitiba para Paranaguá, ou uma ferrovia eficiente de São Paulo-Rio para transporte de passageiros, quanto custa não ter essa ferrovia? Né? A gente tem que pegar um avião, ou tem que pegar o carro, de acidentes, de combustíveis, de tempo das pessoas, né? Que a gente gasta no trânsito. Então, acho que muito importante assim, a gente ter o investimento para poder colher o fruto desse investimento depois e não ficar sempre se lamentando, né? E a gente sempre escuta nos eventos de engenharia, né, que o Brasil não perde oportunidade, que perde oportunidade. E é isso que a gente está trabalhando aqui como engenheiro para diminuir essa impressão nossa e a gente conseguir entregar para a sociedade mais obras, com mais valor, com mais qualidade e que isso possa voltar para a sociedade de uma forma inteligente. Agora, começando em si assim, a questão mais técnica dos túneis, existe um novo método austríaco de túneis, que causa muita confusão, porque não é tão novo. Né? Um método que foi proposto em 1965, então já tem uma certa idade, mas a gente tem que lembrar que num contexto da ciência isso é recente. Né? A mecânica das rochas é muito recente, a mecânica, né, o uso de explosivos é muito recente, tem aí um século e meio, digamos, e então essa ciência por ela ser muito difícil de entendimento, ter um entendimento muito complexo e envolver muitas áreas diferentes, explosivo, geologia, geotecnia, engenharia, são áreas que muito difíceis de entender individualmente. Quando você vai trabalhar em conjunto com elas é muito complicado. Mas qual que é a ideia do NATM? Ele pode ser um método tanto a fogo ou a frio. A ideia seria a mesma. A ideia é que o túnel é um elemento vivo e que o suporte do túnel não é feito apenas com os materiais do homem, que é o concreto, o aço, mas sim o suporte do túnel é feito pelo próprio maciço, pelo próprio entorno do túnel. O entorno do túnel é o primeiro tratamento e ele vai reagindo e a gente vai adequando esse concreto, os tirantes, para reagir e estabilizar esse túnel. Então ele vai começar a reagir, vai querer fechar, se abrir o túnel, a tendência natural é o túnel fechar e a gente quer manter ele aberto, manter a escavação aberta. O método NATM considera esse deslocamento e essas tensões do maciço dentro do dimensionamento do túnel estrutural. Esse método, ele é o convencional, ele é chamado de novo, mas ele está na moda e está, digamos, cada vez mais... as pessoas têm cada vez mais certeza, né, que ele está se amadurecendo. É um método que cada vez mais tem ganhado escala, tem ganhado mais investimentos e as pessoas estão usando cada vez mais. Essa obra para mostrar como faz um grande diâmetro em solo no método NATM que mantém o concreto esbelto. Então, a estrutura de concreto é minimizada
se usa muito menos concreto usando o método NATM do que usaria no método antigo, né? O método que não considera as tensões do maciço. Aqui a questão dessa foto se você abrisse o diâmetro do túnel todo de uma vez, ele ia colapsar. Então a ideia é parcionalizar a seção. Primeiro a gente escava o side drift. Primeiro a parte de cima do side drift, faz o concreto nessa parte de cima. Escavou um passo de avanço de 1 metro, por exemplo. É isso que está acontecendo lá no fundo da foto. Depois que se escava um pouquinho, faz o concreto projetado já na sequência, assim, 1 metro. Estabilizou, você vai poder fazer o arco invertido. Estabilizando o arco invertido, você vai poder fazer o alargamento, que é essa etapa que está acontecendo aqui na frente. Estabilizando o alargamento, você vai poder romper o side drift, que dá para ver aqui nessa seção da escada. E depois que você romper o side drift, você vai poder fazer o arco definitivo, o arco invertido definitivo. Então fazer uma seção grande de túnel é um trabalho de paciência. A gente não consegue fazer isso de uma vez só. Tem que ir fazendo em partes, respeitando o tempo de autossustentação do maciço e a capacidade de suporte do maciço. Se o maciço for autoportante, uma rocha de boa qualidade, a gente pode dar o avanço da seção toda, quantos metros a técnica, né, o equipamento permite que a gente avance. Aí seria um maciço totalmente autoportante. E tem toda a questão intermediária entre os dois. Na rocha fica um pouco diferente. Aqui seria pintura muito parecida em rocha. E eu trouxe esse print de tela. Aqui não está dando para ver a data, mas é de 22 de agosto de 2025. Então tem aí uns 15 dias essa publicação. É uma publicação indiana e só queria mostrar que é um método, né, que a gente continua aplicando, continua publicando sobre ele no mundo inteiro. E eles estão falando aqui das vantagens desse método frente ao TBM, principalmente para fazer, porque principalmente em seções heterogêneas, quando muda muito o material. Eu já vou falar disso adiante também. Então, outro método que daí é mais moderno para a escavação dos túneis são as tuneladoras. Mais moderno, eu digo, por questão de equipamento. Então, aqui está um exemplo de tuneladoras, aqui Slurry TBM. Existem diversos tipos de TBMs. O TBM é Tunnel Boring Machine, então são equipamentos para escavar túneis, mas eles podem ser feitos para escavar túneis em rocha, em solo, túnel misto, areia. Tem TBMs que equilibram a pressão com lama betonítica na frente de serviço, mas eles não usam explosivos. Como não usa explosivo, eu vou meio que passar meu batido aqui por os TBMs, não é nosso foco. Outros métodos de escavação de túneis é o Tunnel Liner. Não sei se o pessoal já viu o ármico, né? São esses túneis em ármico. Você vai escavando e vai colocando os sedimentos parafusados. É um método mais manual. Túnel imerso é um túnel que está na moda hoje, que vai sair agora aqui em Santos do Guarujá. O túnel imerso. É um túnel também construído, não é um túnel escavado, ele é feito em células de concreto e depois o túnel construído em células de concreto imerso dentro da água. Então também é outra técnica, também não usa explosivo. A gente vai se ater aqui para o primeiro caso, que é o túnel convencional NATM a fogo, que é o que faz
o que a gente gosta, que é a detonação. Então, como é que faz um túnel NTMF4? A gente usa o método Drill and Blast, tá? Perfurar e detonar. Então, a gente, primeiro, tem que o cidadão marcar o alinhamento do túnel, pegar o projeto do túnel, a gente tem um projeto, a seção do túnel, qual que é o comprimento do túnel, né? A questão da geometria, isso está inserido dentro do maciço que a gente precisa escavar. Depois que a gente marca, a gente vai fazer a perfuração do túnel, a gente usa equipamentos jumbos, são equipamentos hidráulicos para fazer a perfuração. Depois de perfurada a frente de serviço, a gente vai carregar explosivos na frente de serviço. O carregamento da frente de serviço também pode ser feito com emulsão bombeada, emulsão encartuchada. Aí a gente vai ter a detonação. Depois da detonação, a gente vai ter que ventilar esse túnel. Depois de ventilar esse túnel, a gente tem que limpar o material detonado. Esse material detonado fragmentado, a gente vai vai retirar do túnel, para fora do túnel. Tem uma fase começam agora os tratamentos de saneamento do túnel. A gente faz um bate-choco, que tem esse nome, porque tem que bater nas paredes e no teto do túnel, e não pode fazer barulho de oco. Se fizer barulho de oco, ele está choco. Então a gente precisa derrubar aquele oco, não pode ter uma fratura oculta, não pode, depois disso não pode ficar caindo material. Então esse material que caiu no bate-choco, a gente vai limpar de novo, vai retirar esse material, e aí sim vai fazer os tratamentos de concreto, de tirantes, de enfilagens, de cambotas, vários tipos de tratamento que existem no método, para começar tudo de novo. Então essa ordem é obrigatória. Aí alguém pode perguntar, dá para fazer a detonação antes de marcar? Não dá, pessoal. Primeiro marca. É obrigatório marcar com estação total? Não. Dá para marcar o túnel com diversas técnicas, mas você tem que fazer uma marcação antes de furar. Mesmo que seja no olho. Você vai ter que furar antes de carregar o explosivo. Você vai ter que carregar o explosivo antes de detonar. Então, uma das grandes dificuldades de escavação de túneis é o respeito a essa ordem e entender que essa ordem é obrigatória. E que você não pode pular nenhuma etapa e que qualquer etapa que tenha problema trava a próxima. Elas são pré-requisito para fazer a próxima etapa. O túnel é um espaço limitado e a gente não tem muita opção. Você não tem outra frente de serviço. Você não tem outra opção a não ser fazer o que está na ordem. Então isso é muito importante entender, porque senão as pessoas você nunca mais vai ganhar aquele tempo, né? Então o tempo que passou e você não andou aquele metro de túnel, e para andar aquele metro de túnel você vai ter que fazer o que está na etapa. Por exemplo, furou um pneu do equipamento dentro do túnel, dá uma carregadeira. Você não pode adiantar outro processo, aproveita que furou o pneu e começa a carregar explosivo. Não. Você tem que trocar o pneu para terminar a limpeza, para depois que terminar a limpeza, continuar a próxima etapa, se for bate-choco ou outros tratamentos, senão você vai ter problema. Para planejar o plano de fogo, para planejar os tratamentos, para planejar todas essas etapas, outra coisa aqui, voltar aqui que eu esqueci. Por que está em vermelho a detonação e por que está uma estrela tratamentos? Para chamar atenção, porque a detonação interfere em todas as etapas, por isso que eu coloquei ela no meio vermelho. Todas essas etapas, elas têm uma consequência da detonação. Elas interagem diretamente com a detonação.
A qualidade, uma coisa, ou a marcação, a perfuração, o carregamento vai interferir na detonação, ou a detonação vai interferir nas atividades também. Na própria perfuração, carregamento, limpeza, elas estão todas interconectadas com a detonação. Cada uma dessas atividades tem uma consequência, uma reação, uma ação, uma reação direta com a detonação, principalmente os tratamentos. Então, se a gente fizer uma detonação além do que precisava, você pode danificar o maciço, e o maciço é parte da estrutura do túnel. Então, você está danificando a estrutura do teu túnel quando você danifica o perímetro da escavação, o controle da escavação. Por isso que é importante manter, porque ele faz parte do nosso tratamento. Então, entendendo essas relações, a gente consegue evitar problemas futuros. Como o maciço rochoso faz parte da estrutura do túnel, ele precisa ser muito bem avaliado. Um pouquinho depois da criação do método NATM, que foi em 65, começaram os problemas, a ser mais evidente o problema de classificação geomecânica dos maciços. E também existem dezenas de classificações, de métodos para classificações de rocha. Eu vou citar apenas dois. Um é o Benares. Aqui está um exemplo de como é classificado o maciço pelo método Benares. Você vai dando notas para cada tipo de situação. Então, quantas fraturas tem por metro, nessa fratura tem preenchimento, qual que é a orientação das fraturas, qual que é o material, qual que é a resistência da rocha. Tudo isso é levado em consideração, e no final a gente vai ter uma classe que no Benares que vai de 1 a 5. E com essa classe a gente tem aqui tem 5 classes: classe 1, 2, 3, 4, 5. Classe rocha muito boa, rocha média, rocha ruim, rocha muito ruim. Tempo de suporte em log, e aqui o tamanho do tirante em log, tá? Aqui o tamanho do tirante em tira, e aqui é o avanço que a gente dá, quanto que o túnel tem sem tratamento. Então, se você tiver um túnel aí de 5 metros de diâmetro, por exemplo, você estaria nessa linha aqui, 5 metros de diâmetro, com um avanço de 5 metros, no máximo, você mantém esses 5 metros de trecho sem suporte. Então, ou vai ser a largura do túnel, ou o comprimento do túnel, o trecho sem suporte, que for maior, para ser o crítico. E o tempo de suporte é que uma rocha muito ruim não dura 1 hora, ela começa a desabar. Uma rocha muito boa pode durar 1 milênio e ela não vai desabar. Aqui uma rocha média, 10 a terceira, agora não sei, mas são por volta de 1 semana, alguns dias ela vai desabar. É mais ou menos isso que quer dizer. E daí para cada, se você caiu lá na classificação de rocha 3 e teu túnel tem 5 metros, você sabe mais ou menos, aqui está os dias, aqui é a tradução das horas em dias, 5 dias, vai durar 5 dias. Tem 5 dias para fazer um tratamento e, enfim, e a gente trabalha desse jeito. Outro método é o sistema Kelly-Barton, ele é da mesma época. O gráfico é um pouquinho mais complicado e ele não divide apenas em 5 classes, ele divide aqui em 9 regiões o gráfico, mas basicamente é a mesma coisa. Tem os 9 tipos de rocha, tem quanto tempo fica sem suporte, o diâmetro equivalente da escavação, que é o trecho sem suporte,
e aqui ele dimensiona o tamanho do tirante necessário e a espessura de concreto projetado nessas linhas aqui, 22, 15, 5, aqui não precisa de concreto projetado, por exemplo, e tudo é baseado daí nessa fórmula, onde o índice Q, que é o índice Q de Barton, ele é igual a 3 fatores multiplicados. O primeiro aqui tem a ver com tensões cesariantes, o outro tem a ver com a dimensão dos blocos, e esse daqui é a resistência do material, se não me engano. Aqui não estou conseguindo ler direito, não lembro exatamente. E o que é importante, né, nessas questões de classificação geomecânica de rochas? Primeiro, a gente não tem muita informação sobre a geologia dos lugares. Os métodos para você fazer sondagem são muito imprecisos. Todos os métodos de sondagem têm vários problemas, tanto os métodos diretos de sondagens, que é você pegar o testemunho, ir lá fazer um furo e pegar o testemunho, ser um método direto de sondagem. Ele tem problemas muito grandes que ele só vale para aquele testemunho. Se você começa a se distanciar 1 metro, 2 metros, 10 metros, você vai ter condições completamente diferentes. E os métodos indiretos, que seria, por exemplo, uma geofísica, um radar, ele não tem uma boa relação, você não consegue determinar exatamente qual é aquele material só com as ondas, com a reação das ondas que você tem. Então, todos os métodos de sondagens têm muito mais problemas do que confiança. A gente não tem muita confiança na informação. E, além de você não ter confiança nas sondagens, as condições também variam muito, né? O preenchimento das fraturas varia muito. São materiais que estão aí há bilhões de anos recebendo empirismo da atmosfera, do meio ambiente. Um dos jeitos de resolver esse problema é fazer um gráfico log-log. Quando você faz um gráfico log-log, você pode ter grandes diferenças, que no gráfico ele vai ficar muito perto. Mas isso para a engenharia não é tão bom. A gente volta para aqueles problemas de incertezas e de ter que fazer muitos modelos para tentar determinar alguma coisa. E para saber qual é a margem de risco que você está disposto a assumir. Eu estou jogando, né, muitas coisas, e eu fico até eu tenho muita dificuldade de expressar, porque você vai falando, a profundidade dos assuntos vai ganhando um tamanho que eu não quero entrar naqueles assuntos por ser muito complicado, né, por ser um público diverso, mas fico à disposição, estou fazendo esse parênteses, porque eu fico à disposição sempre para a gente se aprofundar em cada um desses assuntos. A ideia da palestra é mais pincelar todos os assuntos mesmo e tentar passar rapidamente para depois voltar. Vou passar algumas fotos e daí fiquem à vontade, se quiserem interromper nas fotos, fazer perguntas, interromper a apresentação, qualquer parte dela, porque eu acho que isso engrandece a apresentação. Brinquei com a Mariazinha, faça pergunta, Mariazinha, pode fazer pergunta difícil, porque a gente está em um ambiente, né, acho que de confiança, um ambiente de amigos, e a gente só tem a crescer com isso, e por isso que eu vou falando, às vezes vou pulando os assuntos aqui para tentar colocar tudo na apresentação. O plano de fogo, então, a detonação como parte mais importante da nossa operação, ou que mais interfere na operação, a gente toma um cuidado especial no plano de fogo para a gente cuidar. Aqui nesse plano de fogo eu vou falar alguns elementos. A gente tem um detalhamento aqui do pilão do plano de fogo, que eu vou mostrar. Aqui tem o detalhamento do carregamento. Então aqui tem 2 tipos de carregamento, um para os furos de contorno e outro tipo de carregamento para os furos da massa. Os planos
variam muito de acordo com a necessidade da obra, ou a necessidade do entorno da obra, que vira a necessidade da obra. Então, existem muitos túneis que a gente precisa fazer primeiro o desmonte do pré, ou faz o desmonte do miolo. Eu vou dar um exemplo aqui de plano de fogo, um dos mais convencionais, que seria a gente, né, normalmente a gente vai fazer o quê? Vai tomar muito cuidado com o pilão. O pilão do túnel é a face livre do fogo a céu aberto. Essa aqui é a importância do pilão dentro do túnel. Podendo, a gente vai fazer os alargadores do túnel no meio do pilão. Podendo, a gente faz um alargador só. Quando a gente não tem muita confiança em alguma coisa, a gente vai aumentando o número de alargadores. Então aqui 3 alargadores quer dizer que a gente estava com bastante problema. A ideia, né, do pilão é que esses furos de alargador vai ser a primeira face livre, e os furos aqui vai aumentando a distância para a gente ir ganhando a efetividade, né? A produtividade. Sim, o alargador é isso mesmo. Obrigado. Obrigado pela lembrança. Os alargadores vão ser os furos de alívio, né, vazios, e os carregados, os menorzinhos. Alguém falou? Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Porque eu sei que esse pilão é absolutamente eficaz. Possivelmente tenho percebido que também o de 4 e cruz, popularmente dizendo, se torna até mais eficaz em termos de avanço real, ou seja, a gente ter uma efetividade de avanço real em relação à furação útil de 92% até 95%. O que você poderia me sugerir? A nossa meta, a gente trabalha com 100% de arranque. Então a Pedra Branca, ao longo do tempo, a gente começou com 90%, a gente começou as nossas... Porque você tem que considerar um avanço médio quando você vai fazer o custo da obra. Então, a gente começou a trabalhar com túneis, absorvendo a experiência das outras pessoas, porque eu nunca tinha trabalhado com túneis 20 anos atrás. Comecei com 90% de arranque, e a gente começou a ter 95%. Então, opa, vou usar 95% de arranque. Mas no orçamento? No orçamento já. No orçamento. Hoje a gente já usa no orçamento 97%. É mesmo? Sim. Ótimo. Mas em obra, a gente vê, até esse é um número que a gente busca, né? É um número muito importante para a gente vê muitos fogos, assim, uma semana de fogos, com arranque de 100%. Então você considera que esse pilão de 3 verticalizado é mais eficaz do que os 4 em cruz? Não considero. Não? Eu considero que isso aqui é um exemplo. Sim, entendi. Esse aqui é um exemplo de pilão que funcionou nessa obra, nesse trecho. Perfeito. E a gente altera isso, o de cruz. Por isso que eu falei assim, fazer 3 alargadores, algum problema tem. Fazer 4, o de cruz seria 4 alargadores, né? Ou 5? 4. Você tem mais problema ainda. Pode ser um problema de rocha, pode ser, né, do maciço, mas pode ser um problema até de explosivo, qualidade explosiva. Pode ser um problema de furação. Se o pilão não estiver bem orientado, todos os furos, se você prender um furo paralelo aqui e o furo não estiver paralelo, você faz uma furação de 4 metros. No fundo do furo, pode ter um desvio lá de 50 centímetros ou mais. Acaba com o teu plano de fogo, esses 50 centímetros. Mas então, vamos lá. Mais convencional. Então, quanto mais alargadores, mais problemas. O ideal é trabalhar sem alargador nenhum. Seria o mais eficaz. Porque você ganha tempo na furação. Né? A furação do alargador é a furação mais cara que existe. É o maior tempo que você gasta. Não,
tem o pilão em cunha. Sim. O pilão em cunha não usa alargador. Então eu estou dando é bem isso, assim, a gente pode, eu acho que aqui é legal se aprofundar porque é o tema do evento, né? É explosivo, é plano de fogo. E é muito legal se aprofundar nesse tema, mas é muito complexo. Fazendo uma provocação maior, que ele é tuneleiro. Para os tuneleiros, historicamente falando, esse 90% se manteve consagrado durante décadas. Praticamente é um conformismo diante de uma situação que todo mundo considerava utópica. E a gente já escutou muita coisa. Se você atingir o 100, é extraordinário. Quais são os fundamentos básicos para ter conseguido atingir esse 100%? Boa pergunta. É qualidade. Qualidade em todas as etapas que eu coloquei ali. Você tem que ter uma boa marcação do túnel, uma boa perfuração, um bom carregamento. Se você, um bom planejamento, um plano de fogo bem elaborado e bem executado, você vai atingir o resultado. Eu vou dar uma corrida aqui, falaram que eu tenho 5 minutos, mas é esse trabalho de conseguir manter tanto o contorno como o arranque que você previu. Sabe qual que é uma das mágicas? Eu vou contar um segredo. Se você vai lá, furou 4 metros, arrancou 3, daí você fala, porra, meu arranque tá uma merda, tá 75%. Eu furei 4, arranquei 3. O que você faz? Fura 3 na próxima vez. E se você furar 3 e arrancar 3, qual é o teu arranque? 100%. Aí às vezes vira uma teimosia, um orgulho, o cara insistir nos 4 metros, sendo que aquela rocha só aceita 3. Entendeu? O 100% está associado à rocha de menor qualidade? Não, está associado ao respeito à rocha. A você furar aquilo que a rocha aceita que se fure. A você aprender com ela, não querer ganhar da rocha na porrada. Não, o explosivo não vai ganhar da rocha. Esse 100% tem se revelado a maioria das situações que A gente se adequa, é isso que eu estou falando. A gente trabalha para ter 100% de arranque, independente do avanço. Pode ser um avanço de 1,5 metro, pode ser um avanço de 4, 5. Eu tenho uma foto aqui, eu vou correr rapidinho, eu volto nesse assunto quando eu chegar a foto. Então, um plano de fogo básico, pessoal. Qual que seria um plano de fogo básico? Sai o pilão, criou a face livre, a gente detona a massa, essa massa aproveita aquela face livre, aquele espaço para detonação, e daí aqui a gente tem uma malha mais constante, com espaço como vocês, né, como normalmente se faz na mineração a céu aberto, que tem um espaçamento padrão, regular. E a gente tem essa área aqui que a gente toma o máximo de cuidado possível, que a gente tem que ver a área, o raio de dano, não do furo de contorno, o raio de dano do furo de apoio no contorno. Então me interessa o raio, se esse furo aqui, ó, se esses furos próximos ao contorno, porque o furo do contorno ele já não vai com carga, já vai com pouca carga. Mas será que esse furo aqui vai estragar meu contorno? O furo carregado perto do contorno? E a sapateira, que também é muito importante, que o pessoal às vezes esquece da sapateira, mas que é o nosso piso e a nossa base, é a fundação do túnel. Aqui só uma questão de tipos de tratamento, a gente podia ficar falando de tratamento, aqui também não é o foco é explosivo. Aqui a fundação. Isso aqui sai caro fazer essa furação, sai caríssima fazer essa furação. Quanto custa não fazer? Quanto custa encher de concreto depois, porque aqui vai uma forma, vai uma tomada d'água, vai uma comporta? Tá, sai caro fazer isso. Quanto custa não fazer e encher de concreto depois? Então esse valor que a gente oferece para o cliente é gastar do jeito certo, é investimento. Aí o cara inventa em bloco quadrado. Aí você está vendo aqui, ó, que ó, um furo com diâmetro, outro com outro diâmetro. É tudo, nada é por acaso. Olha como é que fica. Você está vendo que aqui, ó, tem uma linha de fogo.
Mal dá para ver, pessoal. Aqui são furos que foram furar, aqui, ó, essa linha aqui, ó, a gente está passando por 4, 5, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 furações e a gente trabalha dia e noite. Então, de noite foi um operador de máquina, de dia foi outro operador de máquina, e eles mantiveram o mesmo alinhamento. Aqui é uma solução para ventilação. Aqui é um exemplo de túnel na Serra do Mar. A diferença, né, do verde do túnel e do aterro aqui. Se fosse tudo túnel, né, quanto que a gente ganhava aí? Aqui o canteiro, exemplo de canteiro, cortina dilantada, a escavação aqui de novo, a perfuração. Aqui a gente escuta, é a foto que eu queria. É 90%, todo mundo acredita nos números mágicos que aparecem em livros aí, que não tem sei lá, os caras escrevem livros, escrevem o que quer, a gente acredita no que quiser também. Eu li desde o começo que podia avançar raiz de 2 no diâmetro do túnel. Não sei, cara, quem que inventou essa raiz de 2, mas eu sempre escutei que só podia avançar 1,4 vezes o diâmetro do túnel. Então, se o túnel tem 4 de diâmetro, você poderia avançar 6, 5. E daí a gente não aceitava essa ideia de que poderia avançar, que você é limitado a avançar o túnel. O que a gente fez? A gente desenvolveu um sistema para furar 7 metros. Esse furo aqui, essa meia cana, tem 7 metros. Esse cara aqui é o Bolim, que fez a apresentação hoje de manhã, e daí a gente fez um cálculo para, em uma única detonação, avançar 7 metros. E está aqui a prova do resultado, e isso aqui deu mais força para a gente questionar o que a gente escuta por aí, o que escreve por aí. Isso aqui é a nossa unidade móvel de bombeamento. A gente compra oxidante, e daí ele faz a mistura com nitrito e a gente carrega o explosivo lá na boca do furo direto. Aqui é o equipamento operando do túnel. E aqui outro exemplo da ventilação. Aqui, essa foto aqui tem muitos elementos, dá para passar aqui algumas horas conversando da tubulação, da rede, do nicho, de todo o esquema aqui, mas eu achei interessante aqui mostrar como a gente tem esses nichos no túnel como ponto de manobra, e a gente usa principalmente na limpeza, para fazer a limpeza, carregar o caminhão. Então a carregadeira entra, o caminhão entra, e daí naquele nicho o caminhão carrega, a carregadeira carrega o caminhão. Aqui sistema de decantação, porque por causa do pó de pedra, né, da furação. Aqui o caminhão saindo do túnel carregado, então ele já carrega lá naqueles nichos e sai carregadinho. Aqui gerador de energia, né, para mostrar como. Aqui tem muitos equipamentos, né, pulmão de ar comprimido, gerador, o jumbo, ventilador, é uma confusão sempre em bloco do túnel. Questão de bombeamento, que é muito importante para a gente o bombeamento, quis reforçar isso. Questão de segurança, né, a gente sempre tem um quadro para avisar quando vai ter detonação, se está em limpeza, qualquer atividade do túnel para evitar confusão. E é isso, pessoal. Obrigado. Desculpa.